Olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindos à nossa live, nossa Masterclass sobre concreto solar. A você que se inscreveu no nosso grupo, para finalmente entender o que significa concreto solar, para finalmente entender quais são as diferenças entre concreto solar feito com espuma e feito com gás, por exemplo. Eu te convido agora para a gente fazer uma imersão de cabeça realmente nesse mundo do concreto solar ou no mundo do concreto leve. Em primeiro lugar, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês e falar que se você ainda não pegou a sua pipoca, pega a sua Coca-Cola, porque o negócio aqui é demorado. O negócio aqui não é um papinho aqui de marketing digital para vender cursinho através de vídeo. O negócio aqui é... E eu não tenho também roteiro, gente. O negócio aqui é um papo sério. E eu vou finalmente explicar para vocês tudo sobre concreto solar e sobre o concreto feito à base de pó de alumínio, para vocês entenderem, então vocês tomarem a decisão de vocês de fazerem ou não o curso comigo. Em primeiro lugar, quem começou a dar curso aqui no Brasil de concreto solar fui eu em 2002. Nós estamos em 2022. E quem começou a apanhar com concreto solar aqui no Brasil fui eu. Se vocês não sabiam, nosso canal é desde 2015. Então a minha estrada é muito longa. Eu não preciso de roteiros, eu não preciso de nada ensaiado para mim poder ensinar para vocês. O que eu vou ensinar aqui a vocês está dentro da minha mente, na minha cabeça. É fruto do meu trabalho de aprendizado, de tudo que eu vivi. Para você que está aí apanhando com concreto solar, comprou aquele curso, pagou 3, 4, 5 mil reais e não aprendeu a fazer concreto até hoje, está saindo podre, uma hora sai de um jeito, outra hora sai do outro, e você não consegue entender, você deveria ter visto meus vídeos desde o início, lá quando o meu canal praticamente quase foi tirado do ar, que foi quase arrancado do ar, eu não tinha mais de 500 vídeos. Concreto solar não é brincadeira de criança, não é fácil de se fazer, e mente quem engana dizendo que é fácil de fazer. E vai te vender um cursinho ali em vídeo, mostrando vídeo, porque vídeo, gente, vídeo é a coisa mais fácil. Você faz um roteiro, é que nem a Liana Maria Braga ali nos vídeos dela, ensinando a fazer bolo, ensinando a fazer lá pudim, essas coisas. Ele já tem o pudim pronto, já tem o pudim pela metade e tem a massa ali para fazer. Então você manipula. Eu não estou aqui para manipular ninguém, para manipular a atenção de ninguém, para manipular ninguém. Por isso que eu não gosto de fazer vídeo dos meus cursos, eu gosto de apostila, porque vai forçar você a usar o cérebro, a usar a mente e a ler. E a botar a mão na massa. Agora, se você não quer botar a mão na massa, então contrata alguém para apanhar no seu lugar, porque concreto solar não é fácil de se fazer. E é para isso que eu converso com você agora. Nós começamos agora a nossa aula. Iniciando sobre o assunto, eu quero levar você fora do Brasil. Em primeiro lugar, o que chegou para nós aqui no Brasil, concreto solar feito à base de espuma. O que você não sabe é que existe dois tipos de concreto solar. Existe o Fuancrete e o Arcrete. O Fuancrete nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é muito utilizado. É uma argamassa muito leve, abaixo de 450 km3, muito leve mesmo, usado principalmente para tapar buracos, para tapar vazios de túneis subterrâneos, não, se é túnel tem que ser subterrâneo, né? Ô, bobagem. Mas enfim, para tapar buracos, tapar galerias, enfim, para tapar vazios, onde não é necessário uma carga que tenha resistência estrutural. E é isso que chegou para nós aqui. Muita gente se engana quando compra um bloco de concreto da Precon, da Celucon, tudo que termina com com aqui no Brasil se refere a concreto, e eles se referem como se fosse concreto celular. Muita gente se engana pensando que aquilo ali é um concreto celular. Errado novamente. Vou explicar novamente para vocês. Nós temos o Fuancrete, uma massa muito leve, usado para tapar vazios, para tapar
ali galerias subterrâneas, etc e tal. E nós temos o Aircrete, que é um outro tipo de concreto leve. Agora preste atenção na palavra leve, leve. Prestem atenção na palavra leve. Prestem atenção na palavra leve. Nós temos um outro tipo de concreto leve, feito com a incorporação não apenas de ar, mas também de gases. E que é esse que eu estou me propondo agora a ensinar a vocês, que é um concreto utilizado fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, é utilizado no Canadá, enfim, nos países de primeiro mundo, utilizado para função estrutural. E o primeiro erro que nós temos aqui no Brasil, que eu digo que é erro que nós temos aqui no Brasil, é que nós estamos tentando fazer a receita de um bolo de cenoura virar um bolo de chocolate. Não sei se entendeu muito bem a metáfora, mas nós estamos tentando fazer uma coisa com um produto secundário, que nunca vai chegar naquilo ali. Eu vou explicar para vocês agora o porquê. Primeiro ponto é a bitorneira. Primeiro ponto é a bitorneira. Concreto solar não é feito com bitorneira, ponto e basta. Se quer acreditar em mim, acredita. Se não quiser acreditar em mim, sinto muito. Mas eu vou explicar para você o porquê no decorrer desse vídeo, dessa aula, que é de graça, que estou te dando o meu conhecimento de graça para você agora, para você entender. Historinhas bonitas, porque eu apanhei muito, que eu sofri muito para aprender concreto solar, blá, 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 blá. Olha, concreto solar não se ensina em faculdade. Assim como não se ensina a assentar tijolo em faculdade. Então não tem arquiteto, não tem engenheiro que saiba fazer concreto solar, se entendeu? Porque nem levantar uma parede o cara não sabe, quem dirá fazer concreto solar. Porque simplesmente aqui no Brasil nós temos um lapso no ensino no Brasil, em engenharia, onde os alunos fazem o curso de engenharia, fazem a faculdade de engenharia, tem aquele monte de TCC que ele defende no final da faculdade e fica depois jogado no final do canto. Ele não bota em prática. Muito dificilmente um engenheiro entende de cálculo estrutural aqui no Brasil. Tem que ser um engenheiro calculista. É muito diferente o estudo aqui no Brasil do estudo lá fora. Eu digo isso por causa de medicina chinesa. Eu fiz medicina chinesa há 3 anos. A medicina chinesa não vê o corpo humano como vários órgãos separadamente, como tem a nossa medicina. A medicina chinesa vê o corpo humano como um todo. E aqui no Brasil, você vê tudo separado. Então, o que acontece? Vamos desde o beabá, concreto solar e concreto leve. Qual a diferença entre um e outro? Tudo é argamassa. Gente, tudo é argamassa. Tudo é argamassa. E vamos começar assim. Nós, aqui no Brasil, temos o concreto tradicional, que ele começa ali entre 1850, mais ou menos ali, de densidade, e ele vai até seus 3.200, 2.900, 3.200 km3. Está muito atrelado à densidade, ao peso e à resistência, à compreensão e resistência mecânica do material para o concreto. Então, quanto mais denso, mais pesado, quanto mais pesado, entre aspas, mais resistentes. Ocorre que as coisas mudaram. A engenharia mudou muito. A química transformou tudo. E hoje, densidade e peso não é sinônimo de resistência mecânica. Ou seja, o material leve pode ter uma densidade leve, mas pode também ser muito resistente. E é nisso que nós entramos com o quê? Com o concreto leve, para você entender. Nós entramos com o concreto leve. E sabe aquela história lá de, quando eu falei para vocês de Aircrete e Foancrete e de bitoneira? Eu vou agora fechar o círculo aqui para você entender. O principal motivo do concreto solar no Brasil ser uma porcaria, não ser bem feito, você não conseguir fazer direito, é porque principalmente você não tem aqui
um agente espumante de primeira qualidade como tem fora do Brasil. Segundo, é porque você não sabe medir a densidade do material. Você teria que medir a densidade da espuma e verificar quanto tempo a espuma vai durar ali, numa vasilha, até ela começar a se deteriorar. E terceiro, o que eu sempre falei nos meus cursos, nos meus vídeos, você pega uma bitorneira, que é a mesma coisa em que você andar de Fusca e andar de Ferrari, e você vai bater o seu concreto solar com uma bitorneira, meu amigo. Se a sua espuma não tem densidade acima de 150 gramas por litro, e a bitorneira batendo naquela lerdeza de bisavó, você acha que a sua espuma vai durar quanto tempo lá, até ela se desmanchar? Significa que ela vai perder a metade da densidade, a metade da resistência, e você não está fazendo o negócio direito. Por quê? Porque a incorporação do ar se dá, mas também a própria espuma ela vai se dissolvendo. Então você tem que ter um agente espessante muito bom ali na sua espuma, para que ela não se dissolva nos seus próximos 5, 10 minutos, porque senão o concreto solar que você vai fazer é uma porcaria. E é por isso que eu não uso betorneira para fazer o meu concreto solar. Capite? Não sei se vocês estão entendendo agora. Porque nós precisamos de alta rotação para bater espuma. Nós precisamos também de alta rotação para bater argamassa. E tudo é uma argamassa. Tudo é uma argamassa. E agora, vamos fechar esse círculo que eu estou falando com vocês aqui. Nós já temos aí bastante tempo. Concreto normal. Começa de 1.850 km3 de resistência, vai até seus 3.000 e poucos. Existe em concreto com resistência ali entre 28 MPa, por exemplo, 18 MPa, e existe concreto até 80 MPa de resistência. E nessa linha está atrelado densidade, peso e resistência. No concreto leve, as coisas podem mudar e muito. Não é à toa que Silicon, Precon, essas grandes fábricas, elas trabalham não com agente espumante, mas trabalham com pó de alumínio e com outros agentes. Porque o que eles estão fazendo ali, na verdade, não é injetando espuma no material. Eles estão injetando pó de alumínio e criando gases que vai fazer incorporação de ar no seu material. Porém, qual é a diferença? Para você entender a diferença, você precisa entender que no Brasil, concreto solar é feito com agente espumante. E esse agente espumante contém tensoativos orgânicos ou não orgânicos. Esse agente espumante, ele tem como base a base para detergente. Ok? Se ele tem uma base para detergente, você já se perguntou qual que é a função de um detergente? Seja ácido sulfônico, seja lauril, seja policarboxilato, seja o produto que for para uma base detergente, qual é a função do detergente? O detergente tem como função limpar sujeira. Traduzindo em miúdos, o detergente tem como função dissolver moléculas daquilo que ele acha que é sujeira, seja gordura. E quando o detergente altamente concentrado entra em contato com o cimento, um produto que foi totalmente desidratado a mais de 1.450 graus, ele, vamos dizer assim, como se fosse um gibi, ele encara o cimento como se fosse o quê? Uma sujeira. E aí nessa hora é uma briga de grandões. Por quê? De um lado nós temos um produto altamente químico, uma reação química, uma reação da queima, né? Da queima da argila e do pó de calcário, que se formou o clinker. Um produto químico,
totalmente desidratado, a mais de 1450 graus, que não pode enxergar uma gotinha de água e ele quer se endurecer. E aí vem o quê? Vem um outro agente, o detergente, muito embora esteja na base de espuma, esteja como espuma, cuja função dele qual que é? Envolver o produto e dissolver o produto. E aí você tem dois problemas sérios. A sua espuma não presta, a sua espuma não é uma espuma muito boa, não tem consistência, não tem durabilidade. Dois, eu acho que tem mais de dois problemas. Dois, você está trabalhando ali, ó, mesmo que você coloque a espuma por último, você está trabalhando ali numa bitorneira ali, ó, naquele fusquinha, papapá. Você não está trabalhando com alta rotatividade, pô. Certo? E três, o seu detergente quer dissolver a sujeira. Seu detergente quer acabar com a hidratação do cimento. E se você quer saber se é verdade o que eu estou falando, faça um tracinho lá, 2 por 1, duas partes de massa de areia, uma parte de cimento. E aí coloca lá um pouquinho de água e enche de detergente e deixa lá, meu amigo. Vê se ele vai secar. Fica 5, 6 dias sem secar ali o material ali. Por quê? Porque o detergente está de toda maneira tentando dissolver as moléculas do cimento. Está tentando impedir com que o cimento venha se hidratar. E o cimento se hidrata com H2O, água. E ácido sulfônico, ou lauril, qualquer outro tipo de tensoativo, não é H2O. Modificou totalmente a estrutura molecular da água que o cimento precisa para se hidratar. Você consegue entender o que eu estou te falando? E aí então vamos lá. O porquê que eu sempre falei que concreto celular não é fácil de fazer. Por quê? Porque você não consegue controlar a densidade da sua espuma. Você está trabalhando com uma bitorneira, em vez de bater ali igual eu bato. Dificilmente eu mostro as coisas que eu faço, porque eu vivo meu dia a dia nisso. Mas eu não mexo com bitorneira para bater meu concreto celular. Eu bato com misturadores profissionais. De 1 cavalo, 2 cavalos de resistência, porque não precisa ser muito inteligente, pô. Você tem uma espuma que vai se dissolver. Você tem um cimento que tem que se hidratar com uma água, e de preferência uma água pura. E a relação água-cimento tem que ser muito correta para fazer um concreto legal. E você está batendo numa bitorneira, pô, dá até desgosto. Aí vem aquele carinha almofadinha, bonitinho, bem arrumadinho, ensinando, falando que é isso, que é aquilo. Para. Você tem que sujar sua mão, você tem que fazer um monte de teste, tem que fazer isso, fazer aquilo. E principalmente você tem que saber o que está falando. Você tem que saber o que está falando, você tem que viver o que está falando. Porque gravar vídeo é muito fácil. Agora, no dia a dia, resolver um problema, a coisa muda. E agora a gente vai entrar no campo do Aircraft. Para você entender qual é a diferença. Graças a Deus, eu dou graças a Deus, por quê? Porque quando eu tive problema com as máquinas que eu vendi, quando eu trouxe a primeira máquina no Brasil, que eu copiei lá da Rússia, uma poedeira, e depois aqui no Brasil, eu odeio, tudo palavra que termina com olheiro, dá até coceira em mim. Serralheiro, pedreiro, carpinteiro, sabe, caldeireiro, porque ninguém trabalha com precisão. E isso me forçou a desenvolver um traço que fosse instantâneo. Já que eu não conseguia fazer a máquina, eu parti para quê? Eu parti para fazer um traço que secasse imediatamente e na hora. Agora, se você pensa que minha bagagem foi de agora, não. Eu tenho cursos na área de bioconstrução, Adobe. Não sei se você sabe o que é Adobe. Se você não sabe, vai lá para os antigamente, para os seus avós, seus bisavós. Vai entender o que é Adobe, bloco feito com terra. Terra, capim e o estrume do animal. E se você acha que o estrume do animal é colocado ali no Adobe porque é simpatia, você é uma anta. Eu também achava isso no começo. Mas não é, tem uma lógica, tem uma química de o porquê de se usar
o estrume no seu bloco de adobe. O porquê de usar o capim? Nós estamos usando fibra. Então, pera aí agora, ó, presta atenção. Quando se toca em fibra, a coisa muda. Todo material, para você aumentar a resistência dele, utilize fibras. Porque aí você, aquela relação densidade, peso e resistência, ela já não é mais a mesma coisa. Hoje em dia, e eu venho ensinando isso há muito tempo, hoje em dia é possível fazer contrapisos dispensando totalmente a malha. Dispensando totalmente a malha, você consegue fazer contrapisos ótimos, que não vão ter trinca, não vão ter dilatação e fissuras. Por quê? Por causa do uso da fibra. Aí a fibra, que era super barato, que ninguém queria na construção civil, agora virou ouro. Só que você tem que começar a olhar para os lados e ver que quando nós falamos de fibras, nós estamos falando de papel, nós estamos falando da fibra da bananeira, nós estamos falando da fibra do coco, nós estamos falando do sisal, nós estamos falando, presta atenção, de capim, da braquiara. Você sabia que a braquiara, o capim da braquiara, aquilo ali seco, ele tem uma resistência que não tem nem comparação, não tem nem como se comparar com outro tipo de material ali para aumentar a resistência do seu concreto. E é o capim. O que você não pode colocar é uma pasta de capim com mais de 5 centímetros. Por quê? Vai virar uma pasta e você não vai conseguir dissolver. Então você tem que transformar ele em pequenos pedaços. Toda vez que você quer aumentar a resistência de um material, sem deixar ele muito pesado, adicione fibra, seja qual fibra que for. E aí a gente vai partir lá para o lado do quê? Da madeira. O Brasil é um dos países que mais desperdiça madeira no mundo. Sabe, a madeira é comprada e jogada. E fora do Brasil, na Rússia, fora do Brasil, na Europa e na Rússia também, não só na Rússia, mas na Europa também, é muito comum o arbolite, que é um bloco feito à base de madeira, chip de madeira. Não essa madeira que a gente usa aqui no Brasil, que seria, por exemplo, para vocês entenderem a maravalha que eu usei, ou o pó de serra, não, mas madeira mesmo. Qualquer tipo de madeira, resto de madeira, você triturando ela, ali tem fibra, ali tem celulose, ali tem alta resistência. Só tem um problema, ela pode se fermentar. Então você tem que tirar o amido daquilo ali. Com o que se tira o amido? Se tira o amido com cal e com silicato de sódio. Correto? E quando você tem um bloco de concreto leve, feito com pedaços de madeira duro, agora você vai entender aquilo que eu comecei falando lá atrás. Concreto tradicional começa a partir de 1.850 kg metro cúbico de densidade. Se você quiser falar de peso também, ele vai subindo, subindo, subindo. Ele vai até 2.900, 3.200 kg metro cúbico de peso. Quanto mais brita você colocar, por exemplo, no seu concreto, maior você aumenta a resistência dele. Se você colocar, por exemplo, o pó de mármore, você consegue um concreto com alta resistência final. Em termos de MPa, para você entender, 70 MPa, 80 MPa de resistência, concreto à base de pó de mármore, à base de granito. Quem nunca pegou aquela pasta do pó do corte do mármore, marmoraria, aquilo lá, ela forma uma pasta e quando ela seca por causa da água, fica tão dura. Se você não entendeu, vá lá ver. Isso não se ensina em faculdade, se ensina na vida. Então, os cursos que eu tive foi na área de bioconstrução, Adobe, Super Adobe, Rapcret, Aircret, Foamcret, Wood Frame com madeira, técnicas com bambu, e tudo isso a gente foi usando para chegar no ponto que nós estamos hoje. Nós temos uma escola, eu tenho uma escola chamada EBCC, Escola Brasileira de Construção Civil, com CNPJ e tudo. Há muito tempo nós estamos nessa batalha aí, pesquisando, estudando, pesquisando, estudando. Tá ok? Então vamos voltar lá no nosso começo, o motivo de nossa aula.
Você entender que concreto celular é só uma das variantes do concreto leve. Bota na sua cabeça e ponto. E agora que vem o principal, o mais interessante de tudo. Concreto leve é todo concreto ou toda argamassa, porque concreto é uma argamassa, parte de areia, parte de cimento e um agregado graúdo, concreto. Então, concreto leve é todo concreto que tem uma densidade abaixo de 1.850 km3. Ou seja, em termos gerais, um concreto mais leve. Por quê? Porque a densidade e o peso estão ali meio que atrelados um ao outro. Porém, agora, com os nossos estudos e com os estudos fora do Brasil, observou-se que a adição de polímeros, a adição de copolímeros, a adição de celulose nas argamassas, que não são nada mais do que concreto, concreto é argamassa é concreto, aumenta a resistência desse material sem necessariamente ter que aumentar o peso. E aí nós conseguimos trabalhar com alta resistência, abaixo de 1.850 kg/m3, leve e super resistente. Ok? E agora vamos à nossa parte do concreto sem a bendita espuma. Meu amigo, quem criou o Gigablock fui eu. O nome da minha empresa chama-se EPS House, não é à toa. Chama-se EPS House porque eu trabalhava com blocos de EPS, de isopor. O sistema monolítico que eu uso nos meus blocos, no Gigablock, diferente do que o pessoal está mostrando por aí, está ensinando aí, eu tenho visto no YouTube um monte de engenheiro fazendo aquele blocão enorme de concreto celular 1x54, que é o Gigablock que eu criei, usando com colunas, muitos inclusive usando treliças para fazer colunas de sustentação. E eu vi até um ali que cara, sinceramente eu queria conversar com o professor dele, porque ele colocou ali a treliça ali bem no centro do buraco. Não sei onde que essa anta estudou engenharia, mas o professor dele realmente deve ter sido uma negação. Não precisa ser engenheiro para saber que quando você coloca uma treliça na vertical, e se ela estiver no centro do furo do bloco, aquele ferrinho ali não tem necessidade nenhuma, ou seja, não tem resistência nenhuma, ou seja, é como se ele nem estivesse ali, pegou o ponto neutro do bloco. E o que estão fazendo? Estão usando o bloco de 1x50, com argamassa, como se fosse uma parede de vedação, certo? Usando eixos, colunas a cada 2,5 metros. Concreto celular sofre dilatação? Sim, sofre. Tem uma resistência termoacústica muito boa? Tem sim. Mas concreto celular sofre dilatação? E olha, não precisa ser muito inteligente para você prestar atenção de que você vai pegar um bloco que é leve, de 1x50, e você vai passar essa argamassa que é feita ali em obra, e vai fazer aquele paredão enorme, sem encher os furos lá dentro. E você acha que aquela parede vai ser resistente? Só porque tem as colunas no canto. As colunas no canto são feitas por um motivo. No Brasil se usa um sistema de colunas e vigas aéreas, ou seja, estrutura aérea, em que as paredes são apenas para vedação. Então engana-se a pessoa que acha que só pelo fato de ter colocado argamassa naqueles blocos, aqueles blocos estão amarrados e aquela parede está segura. Engana-se. E é muita burrice para o meu gosto. Por quê? Porque são blocos grandes. Há uma diferença grande entre você utilizar a norma para bloco de concreto de cimento, ou bloco de concreto, por exemplo, ou de cimento de concreto, ou mesmo tijolo baiano ou baianão, em que a norma diz que tem que ter 2 MPa um bloco, por exemplo, 2 MPa um bloco de 39 por 19 por 14, ou 39 19 por 9, por exemplo, e que tem que ser totalmente argamassado ali. Você está trabalhando ali com um material pequenininho,
Então, aquela argamassa que você está amarrando, ela vai fazer uma parede única. E depois vem por fora, presta atenção, uma cápsula, que é dos dois lados, o reboco. O reboco de um lado, o reboco de outro. Ali você faz um corpo só. Aquela parede ali, por mais que ela não esteja colada nas colunas, porque não está grudado na coluna. Aquelas colunas de canto que você acha que é amarração, aquilo lá não é amarração, gente. Aquilo lá é amarração das vigas aéreas. Mas não está amarrando a sua parede está solta. Não precisa ser muito inteligente para saber disso. Agora o cabra da peste vai lá e vai pegar e vai fazer bloco de 1 por 50, vai levantar tudo sem colocar um ferro lá dentro e acha que não vai ter patologia depois, que não vai dar problema depois. Vai ter muito problema por aí no futuro, porque o gigabloco, um bloco de 1 por 54, não foi criado para ser utilizado dessa maneira. Tem que ser grauteado dentro, ponto final, e basta. Você precisa grautear, você precisa fazer um corpo monolítico. Mas isso é outra história. Mas eu só estou falando para vocês o que eu estou vendo, o que eu tenho observado ultimamente. Porque 4 ferrinhos ali dentro, tal, dentro do buraco, blá, 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 fazer as colunas a cada 2,5 metros, balela. Balela. Não serve assim, não amarra assim, não adianta assim, e no futuro vai ter problema todas as construções. Da mesma maneira como eu falava lá atrás, quando surgiu Minha Casa Minha Vida, que o pessoal fazendo aquelas paredinhas 10 centímetros, que ia trincar tudo, e trinca mesmo, porque toda obra, a amarração das paredes é horizontal. A amarração das obras de uma parede, de um corpo de obra, é horizontal, não é vertical. Vertical é para suportar estrutura, suportar peso. Não precisa ser muito inteligente para entender isso aí. Mas agora vamos lá no nosso assunto. Para você que chegou até aqui, 32 minutos. Concreto celular sem espuma. É possível? É possível. Por que que é possível? Lembra quando eu falei que fora do Brasil existe o Aircrete e o Funcrete? O Funcrete é feito com uma espuma de baixa densidade, de baixa resistência, usado para tapar buracos, para tapar túneis, para tapar galerias subterrâneas fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, etc e tal. E que é essa coisa que veio para cá. E existe o Aircrete, que é uma massa onde se incorpora o ar através da emissão de gases. Preste bem atenção, da emissão de gases. E aqui, para você entender o que eu estou falando para você, é o seguinte: é química pura. Se você tem cimento, se você tem cal, se você tem um produto exotérmico, quem não sabe lá o que é exotérmico, vai lá entender o que é exotérmico, soda cáustica é exotérmica, cal é exotérmico, todo produto que gera calor é exotérmico. Se você tem ali um produto exotérmico ali no meio da sua massa, e se você tem pó de alumínio ou qualquer outro agente expansor que vai reagir com um produto que gera calor, você vai produzir ali dentro hidrogênio. E aí o hidrogênio não é suficiente para explodir o planeta e nem para explodir a sua obra. Mas ele é suficiente para incorporar ar naquela argamassa, correto? E fazer tudo o que você queria fazer, que é o concreto leve. O que você queria fazer? Um bloco termoacústico? Ok. Um bloco resistente ao fogo? Ok. Um bloco resistente à água? Ok. Queria sofrer tanto assim com espuma, com gerador de espuma, etc e tal? Quem te falou que era fácil, mentiu. Quem te vendeu curso com vídeo, fazendo na bitorneirinha, lá, eu nunca fiz isso, te mentiu. Eu sempre ensinei o certo, a maneira correta. Sempre fui na maneira correta ensinando. Lá nos meus cursos, a apostila está lá.
Eu canso de mostrar nos meus vídeos eu batendo ali com um misturador com uma furadeira. Porque aqui no Brasil, se você quer fazer um concreto de alta densidade, presta atenção nos meus vídeos, vai lá ver que eu não estou usando bitorneira. E eu não uso, eu já até ensinei aqui a fazer a bendita espuma, que na verdade isso aqui não aprendi fora do Brasil não, na verdade quem me ensinou isso aqui foi um engenheiro, acho que deve ter uns 78 anos de idade mais ou menos, trabalhou nas Furnas, fazendo lá aqueles paredões de Foz do Iguaçu, da usina hidrelétrica de Foz do Iguaçu, e eles naquela época eles já injetavam o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, só que não é essa de 40 volume, né, gente? Era de 200 volume, ok? Junto com o iodato de potássio, que é um produto controlado, mas aí eu descobri que poderia usar outros produtos também. E assim ele incorporava um ar na massa para deixar a massa mais leve, capite? Sem necessidade de geradora nenhuma. Porque estavam fazendo um material estrutural. Então o concreto celular, ele vai dos seus 400 kg, na verdade é possível fazer muito mais leve, mas aqui, entre aspas, aqui entre nós aqui, ele vai dos seus 350 a 400 km3, uma massa bem leve, até seus 1.850 km3. Sendo que quando ele chega a 1.000 km3 de densidade, ele já é estrutural, já tem função estrutural. E para você aumentar a resistência desse material, você vai utilizar o quê? Fibras e cinza. E aí você pergunta, caramba, mas cinza? Olha, se você não sabia, então vamos lá de novo, novamente, vamos lá. Espera aí. Pesquisa lá, fly ash. Fly ash, o nome é muito bonito pra caramba, mas cinza. Quando te vende lá no material de construção um cimento CP5 ou um cimento CP3, você não sabe, mas na verdade estão te vendendo cinza, meu amigo. Cinza e formiato de cal. Sabia disso? Porque se você pegar um pouquinho de argila, o tijolo, aquele tijolo que já foi queimado lá, mais de 1000 graus, etc. E você moer aquele tijolo, moer tudo ele, e misturar com cinza e fazer uma bolinha e levar no fogo, você vai ter o cimento, você vai ter o clinker. Ok? Então, em muitos lugares nem se usa o cimento, porque a cinza vai produzir aquela reação que eu falei lá atrás, aquela reação química. Ela vai se hidratar e ela vai o quê? Ela vai endurecer de uma maneira tal que fica muito mais forte que o próprio cimento CP2. E aí tem gente que não sabe porque está escrito lá CP2 28, CP2 32. 28, 32 é a resistência máxima que aquele cimento, que aquele concreto feito com aquele cimento vai chegar. Mas eu falei para vocês lá atrás que tem concreto que chega a 80 MPa de resistência, capite? Então, quando nós trabalhamos com outros tipos de insumos, como por exemplo fibras, celulose é papel, gente, plástico, polímero, ok? E trabalhamos com um agente expansor, nós conseguimos tirar esse problema que você está tendo aí no seu concreto, de esfarelar, de botar o dedo ali, ó, e afundar. Uma hora teu bloco sai com 35 kg, outra hora teu bloco sai com 30. Uma hora teu bloco presta, outra hora teu bloco não presta. Para ele prestar, você tem que colocar areia, porque te ensinaram que a areia aumenta a resistência do bloco. É verdade, a areia aumenta a resistência do bloco do concreto solar. Claro que aumenta. Só que ela tem um outro problema. A areia não estufa com água, a areia retém água. E ela estufa com água. E isso é um problema. Outra idiotice que ensino é que falam para você usar 40 litros de água para 1 litro de detergente. Porque o que você está fazendo é detergente. Então, se você quer ser um pouquinho mais inteligente, procura aí um produto que seja um agente espumante, que não seja a base de detergente, ok? Você vai ter menos problema, mas você não vai continuar tendo problema para quê? Porque aquela espuma que você está fazendo, ela vai ter um tempo de duração. E quanto mais fina a bolinha ali, quanto mais minúscula a bolinha, significa que mais densa é essa espuma. E você tem que observar quanto tempo aquela espuma vai
ficar ali até que ela comece a se dissolver. Tá ok? Ela vai começar a se dissolver. E aí você vai e bate no fusquinha, ou seja, você bate na bitorneira. Tá certo? Então o que acontece? Tudo errado. O concreto leve, eu não falo concreto solar, mas o concreto, o Wirecrete, não concreto solar, o Wirecrete, que o que vocês estão fazendo aqui no Brasil é o Fuancrete, para vocês entenderem. O Wirecrete feito à base de agentes expansores, incorporadores de ar e que são produzidos com gás, como o hidrogênio, eles não têm esse problema. E aí você tem duas coisas, você pode fazer o autoclavado e o não autoclavado. E quem não entende, vai falar assim, mas para fazer o concreto à base de pó de alumínio, é preciso muito de pó de alumínio, é preciso disso, de aquilo, porque vai ficar muito caro. Preconceitos. A ignorância anda assim, de braço dado com preconceito. Todo mundo que não conhece sobre o assunto, ele tem preconceito sobre o assunto. Então o que acontece? Não é preciso de muito pó de alumínio para você fazer um concreto aerado. É preciso de química, é preciso de pó de calcário e precisa de outro lado cimento. Ou se precisa de pó de calcário, do outro lado cinza. E voltando lá no assunto do cimento, quando você compra um cimento CP5 lá numa fábrica, que os caras te vendem, mas é só 40 quilos, mas rende a mesma coisa do que o de 50 quilos, lógico, claro. O de 50 quilos, CP2, é mais fraco, pô. E o CP5, ele tem mais cinza, mais escória de alto forno. O CP3, que te vende como aquele cimento, aquele mega cimento, hipercimento, resistente à abrasão, resistente à umidade, blá, 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 blá. 75% de cinza, 75% de escória de alto forno. E se você não sabia, escória de alto forno nas usinas é dado de graça para tirar. Para retirar. Quem mora perto de usina, se quiser, pega um saco de cimento e faz 3 com ele. Você não sabia disso? Presta atenção nas minhas aulas que eu dou para vocês. Cimento, uma reação química de argila e pó de calcário. Certo? Cimento, uma reação química dos dois. Você desidrata os dois a mais de 1000 graus. A mais de 1000 graus, isso aí também já é um blá, 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 blá. Por quê? Porque no fogo você pega ali a argila e quem tem argila em Minas, no sul também tem muita argila. Quem tem argila sabe o que eu estou falando. Para fazer argila expandida, por exemplo, faz aquelas bolinhas lá, blá, 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 mexeu a bolinha, pô, botou no fogo. Ela endureceu por quê? Porque é milagre? Pô, não é milagre, é química. A argila endurece. Ela tem um problema de dilatação e ela tem um problema de que você tem que estabilizar a argila. Se ela sofre uma desidratação muito rápida, ela pode se partir. Isso se usa um estabilizador. Mas argila misturada com pó de calcário ou cinza, capite? Cimento. Então, argila, cinza, pó de alumínio e um monte de outros materiais mais, você consegue fazer um bloco que não tem a necessidade da bendita espuma, que só causa dor de cabeça para todo mundo e não é a melhor indicada. Então, pessoal, acho que saiu o choro da minha menininha lá no fundo, mas eu não vou cortar o vídeo porque são 44 minutos e eu não tenho muito tempo para ficar editando vídeo, essas coisas, nem muito minha cabeça. Mas vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de aprender a fazer um concreto airado ou betão celular. O que importa é que você não tem necessidade de você utilizar ali a espuma, que vai atrapalhar o seu processo, e você consegue fazer um material tão resistente quanto um concreto tradicional. Espera aí, falei bobagem agora?
concreto tradicional, acima de 1.850 km3, super pesado, super duro, super denso, etc. Tal. Sim, quando você incorpora nesse material, aí que vem as coisas que eu mais gosto, que eu mais amo. Sabe, hoje eu estava passando aqui na cidade, aqui, que eu estou aqui no litoral, o que eu vi de plástico jogado, o que eu vi de mangueira plástica jogada, garrafa plástica jogada, o que eu vi de material, que tudo ali sendo triturado, é compositório para fazer um concreto leve. Por quê? Agora você vai me entender. Toda vez que você faz um concreto, uma argamassa, que a densidade dela é abaixo de 1.850 kg/m3 de densidade, você está fazendo concreto leve. Tá certo? E nisso aí a gente pode utilizar o quê? No que nós podemos utilizar? Bom, para nós fazermos um concreto leve e com alta resistência, utilizando o pó de alumínio ou utilizando, por exemplo, peróxido de hidrogênio, qualquer outro material exotérmico, que vai gerar calor, que vai produzir os gases, para aumentar a resistência e não ter o mesmo problema que o Foancrete, que é o concreto que vocês estão sabendo agora qual é o nome verdadeiro, que é feito aqui no Brasil, você tem que ter material leve, mais leve do que brita. É simples, gente. É muito simples. Pensa um pouquinho. Semente de açaí. Mas vai aparecer uma anta que vai falar bem assim, mas a semente de açaí ela vai fermentar. Aí você tira o amido da semente do açaí. Você trata a semente do açaí. Quem não conhece vidro líquido, as mulheres conhecem mais o vidro líquido que a gente. Silicato de sódio, conhecem bórax. As crianças, então, aqui no Brasil, eu fico perplexo, porque as crianças no Brasil, elas aprenderam a fazer slime, elas usam o bórax. O bórax é um excelente produto para aumentar a resistência final do quê? Da argamassa. E argamassa o que que é? Concreto leve. O bórax é usado para... As crianças sabem, tem crianças que sabem fazer até o bórax. Então, para você entender, quando você aumenta a resistência, seja, não importa o material que você vai utilizar para deixar o seu concreto leve, capite, não importa. Desde que esse material absorva a menor quantidade de água possível. E aí, o que nós temos? Nós temos aí, ó, nós temos borracha, pneu jogada a dar com pau, sabe? Acabando com nossos rios, acabando com nossas matas, o plástico. Porque o pessoal que faz reciclagem, recicla latinha, recicla plástico. Mas tem plástico que não é reciclado. Por exemplo, todo tipo de plástico de televisão, aquelas televisões mais antigas, essas coisas, carcaça de televisão, essas coisas, aquilo ali não é reciclado. Vocês não sabiam disso. Aquilo ali é compositório para concreto leve. Para-choque não é reciclado. É consertado, mas não reciclado. Você joga fora. Todo material plástico, PVC, por exemplo, o PVC tem um problema sério, seríssimo, de que se você queima o PVC, ele produz vários gases nocivos à saúde, como toxinas e dioxinas, mas eu não estou falando para você queimar o plástico, estou falando para você triturar. Quando você tritura esse material, você colocando na argamassa, ele absorve a menor quantidade possível de água, presta atenção, e você está fazendo um concreto leve. Entendeu? E aí, não é preciso ser um gênio para fazer isso. Mas é preciso fazer uma coisa. Parar de assistir videozinho, ensinando a fazer concreto solar com bitorneira, e botar a mão na massa e testar. Aprender a tratar. Voltar ao tempo das antigas, quando não existia ferragem. Quando não existia ferragem. Taipas de pilão, casas de pau a pique, usando substratos como capim.
É lógico, se você tem uma construtora lá e você tem 50 funcionários, não é verdade? Você não vai usar capim, né? Você não vai usar nenhum bambu, porque você vai achar que vão dar risada de você. Enquanto isso, lá na China, sabe? Lá na China, o país que, sei lá, dizem que criou a Covid, quando a Covid se espalhou no mundo, a China já tinha os respiradores lá. Eu estou fazendo aqui um concreto que seca na hora, e tem um monte de retardado achando que eu estou usando gesso, usando só gesso, não sei o quê. Vai lá na Índia, vai dar uma olhada como que é feito os pré-moldados na Índia, seca na hora, desenforma na hora. Sai um pouquinho do Brasil, sai um pouquinho do seu mundo e vai andar, vai viajar, sabe, pela internet, vai pesquisar a construção fora. E aí vem aquele construtor aqui, mas eu não vou utilizar o bambu, porque imagina, não pode usar o bambu na minha construção. O bambu tratado, ele é mais resistente, tem TCC de faculdade já provando isso, é 6 vezes mais resistente que o aço. Bambu tratado. Se você não acredita em mim, sabe o que você faz? Pega um pedaço de ferro de 5/16, 8 milímetros, ou pega um pedaço de ferro de 10 milímetros, 3/8, você vai dobrar ele. Agora pega assim um bambu de 30 centímetros, que está cheio do que é canto aí, e dobra o bicho para você ver. Dobra ele, dobra ele. O único problema do bambu é o amido. E o amido você tira de duas maneiras. Através do vapor, certo? Você pode tirar com vapor, que você vai tirar o amido. Ou através da queima, que é a mesma coisa. Queimando com óleo queimado, com outros produtos. Vai tirar todo o amido do bambu e ele vai ficar fibra pura. Aquilo ali é fibra pura. E o bambu moído, tratado com silicato de sódio, é compositório para o seu concreto leve. E aí você quer reduzir o custo do concreto solar no Brasil, o custo do concreto leve no Brasil, mas você quer reduzir comprando as coisas na esquina. Comprando as coisas em laboratórios, no depósito de material de construção do seu João. Tenha certa paciência. Para você criar algo novo, inédito, você tem que ousar, você tem que ter coragem de se arriscar. Aí depois, logicamente, claro, vai vir um outro lá na frente, lá, vai inventar o monobloco, vai inventar o megabloco, vai inventar o blocão de Jesus, o bloco de Deus, o bloco de concreto solar, o bloco céu, o bloco não sei o quê, porque quer ser o pai da criança, mas não domina a área, não domina a ciência, não domina a alquimia. Certo? Olha para os lados. Se quiser se inscrever no meu curso, a gente está dando 1 hora, eu vou finalizar. Deus abençoe a todos, agradeço por... Se você chegou até aqui, desculpa se eu fui grosso, é o meu jeito mesmo de ser. Eu tenho que aprender muito com marketing digital ainda. Eu sei que realmente eu preciso aprender muito com marketing digital. É mais ou menos igual lá aquela história lá no passado do Lula. Enquanto ele não aprendeu, não tomou um banho de tinta lá, não tomou um banho de terno e gravata, começou a falar bonito, ele não ganhava eleição. Porque realmente eu tenho que aprender a fazer marketing digital, mas eu não uso roteiro, eu não uso nada, tá tudo aqui na minha cabeça. E tudo lá no meu galpão. Tudo no meu galpão. Os testes que eu faço, os ensaios que eu faço, tá tudo ali. Certo? Então, quer fazer concreto celular sem problema? Esquece a palavra celular. Use a palavra Aircrete agora em diante. Agente expansor de ar dentro da sua argamassa. Através da produção, com a produção do quê? De gases, hidrogênio. Que é o resultado do quê? O resultado de incorporação de ar através da geração de gás, efeito do quê? De uma química. Efeito de química. Você sabia que tem mulheres, que muitas vezes mulheres vão no banheiro limpar o banheiro, quase morre lá dentro porque misturou detergente com desinfetante e produziu sem querer ali gás clorídrico e quase foi para o espaço sideral? Que não sabe manipular os produtos químicos.
o que nós estamos fazendo no concreto airado ou no Aircrete é a manipulação dos produtos para incorporar gás ou ar, né, com a geração de hidrogênio, através de produtos exotérmicos. E para isso, eu convido você a participar do nosso curso. Não é um curso cheio de blá blá blá, com historinha para boi dormir, não. São fórmulas que eu desenvolvi e que eu já mostrei e que dá resultado. É lógico que eu não vou mostrar ensinando a desenformar meu processo com meu mix lá em 4 minutos, perdão, que é já demais. Mas eu vou te ensinar você a desenformar o seu bloco de concreto em 2 horas. E aí, para você que chegou até aqui, é o seguinte. Tem o concreto autoclavado, é quando você usa uma quantidade X de pó de alumínio e você usa ele como se fosse um fermento, para você entender. Então ele vai se expandir até 3 vezes o volume dele. Não é essa a minha proposta. Presta bem atenção para você entender, para não falar bobagem depois. Não é essa a minha proposta. Porque quando você expande um produto 3 vezes o volume dele, certamente vai acontecer igual acontece o bolo da vovó, que quando acontece alguma coisa lá, o bolo se parte tudo, porque usou o fermento demais, o fermento cresceu demais, o bolo partiu, não suportou o próprio crescimento. E é por isso que entra a autoclave, sabe? Quando você trata ali o eucalipto, coloca lá os produtos, e você coloca ali também o óleo queimado, e você coloca ele na autoclave, é justamente para você produzir uma reação imediata ali, acelerada, para que não se parta. É que nem o bolo. Então, quando você faz um concreto airado com muito pó de alumínio, você está usando muito fermento no bolo. E a tendência vai ser aumentar até 3 vezes o próprio volume. E a tendência vai ser voltar a mesma coisa que acontece lá com o concreto solar, com a espuma. Que seria o quê? Ficar um negócio esfarelado, sem resistência mecânica. E não é isso que você quer. O que você quer é um concreto leve, simples assim, que não te dê dor de cabeça. Por isso, se você quiser agora, se inscreva no nosso curso, adquira o nosso curso, e eu vou estar aqui pronto para ser o seu mentor nessa jornada, se você acreditar que eu tenho capacidade para te ensinar. Obrigado a todos e Deus abençoe a todos.